Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao INIA Brasil, o nosso canal independente de análise de fones INIA para monitoramento de palco, operação e música de qualidade. Abaixo de $100. São fones bem acessíveis a todo mundo. Hoje em dia a qualidade está acessível nesse mundo dos fones INIA. Dando sequência às nossas análises aqui, a gente vai analisar hoje o último da série do KZ ZSN, que é o ZSN Pro X, lançado em 2020. A gente falou um pouquinho desse fone no vídeo passado, mas vamos dar uma continuidade aqui. No gráfico aqui vocês têm o ZSN Pro, que substituiu o ZSN, em vermelho, e em laranja o novíssimo ZSN Pro X, lançado em 2020. Né? Já dessa linha que tem a assinatura da KZ, que ela ficou tão conhecida em tantos modelos, né? Aqui está o ZSN Pro. Ele segue o mesmo padrão dos ZSN Pro X, ele segue o mesmo padrão dos ZSN Pro, ZSN Pro X, é o mesmo formato, só muda um pouquinho a capinha plástica dele, que é num preto fosco, né? O cabo é o mesmo, mas é muito bonito. E não tem problema nenhum de encaixe, mesmo em orelhas pequenas, como a minha. O ZSN Pro X, ele segue o mesmo padrão do ZSN Pro, aquela frequência de resposta absurda de 7 Hz a 40.000 Hz, 25 ohms de impedância, sensitividade de 112 dB, muito fácil de produzir altos volumes, não tem problema nenhum de volume, né? E a mudança dele, o que a KZ corrigiu, e olha que o ZSN Pro ficou no mercado aí por 2 anos antes dessa correção. O que a KZ corrigiu foi, ela conseguiu aumentar um pouco mais a definição, a resolução dos instrumentos no ZSN Pro X. Ele volta a ter um pouco mais de médio-baixo ali, não tanto quanto o ZSN antigo. Ele perde um pouco do sub, fica com um baixo um pouco mais sóbrio, não é aquele... O ZSN Pro, por exemplo, ele é um fone mais baixudo, mas ele tem um certo equilíbrio com as altas, ele tem as altas presentes e extensas ainda. O KZ ZSN Pro X, ele não é tão baixudo quanto o ZSN Pro, mas aquele aumento ali na média baixa não causou um embolamento, uma embolação do som, por causa do aumento lá na presença. Ele vem corrigindo aquela curva na área da presença ali no início da brilhância que o ZSN e o ZSN Pro tinham, né? Ele vem com muita brilhância, muito detalhe. Ele tem um pouquinho mais... O equilíbrio dele não é tão equilibrado, ele tem um pouco mais de altas do que baixas, é um pouco estridente, mas ele, em compensação, ele ganha na definição dos instrumentos, né? Ganha bem na definição dos instrumentos. Se aproxima muito de uma curva de um Zax, assim, só que, lógico, com 2 drivers só. Os 2 drivers são do mesmo tipo, 10mm mais 30095, são mas com upgrades. A KZ, que fabrica os drivers, ela conseguiu fazer uns upgrades aí e trouxe da linha do ZSN, trouxe o ZSN, que é o que mais entrega a definição de som, a definição dos instrumentos e tudo, né? Com a perda um pouquinho do equilíbrio ali. É um fone também extremamente recomendável, talvez da série dos 3 ZSN, ou mais recomendável. Eles são bem diferentes entre si, né? Tem a mesma espacialidade do ZSN, e ele realmente supera um pouco, tanto é que faz parte das minhas listas, está fazendo parte das minhas listas de recomendações desde o início, como um fone barato, durável, porque ele não tem switch, ele não tem nada, ele tem todas as características boas ali, e tem mais separação de instrumentos. E essa diferença no equilíbrio ali entre as altas e a baixa, ele fica bem suave, ele dá para você corrigir, né? Ele tem uma característica de voz muito boa, as vozes dele são bem realistas, e tem realmente o ponto forte dele é a definição dos instrumentos. Então, mais um fone aqui, em comparação com o ZSN Pro,
eu acho que escolheria o ZSN Pro X, apesar de eu gostar muito do equilíbrio do ZSN Pro. Mais um fone recomendável. E assim termina a nossa série de análise dessa série ZSN. No futuro, quando a gente chegar no ZAX, a gente vai passar pela série ZS10 e depois vai chegar no ZAX. Quando a gente chegar no ZAX e talvez no ZAR, a gente vai trazer de volta o ZSN Pro X para a gente comparar essas linhas. Vai ser uma análise bem legal. Espero que vocês fiquem com a gente aí. Então se inscreva no canal aí, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos quando eles acontecerem, tá? Um abraço, fiquem com Deus.